Você conhece as marcas de um verdadeiro avivamento? Experiências dramáticas na conversão, manifestações físicas, emoção na adoração, podem ser frutos de uma vida genuína com Deus. Mas será que representam sinais de um verdadeiro avivamento? O avivamento é um ato livre e soberano do Espírito de Deus, que age quando e como quer e que atinge um grupo de pessoas, uma igreja ou uma comunidade inteira. No avivamento, os pecados são confessados e abandonados. Há mais santidade, alegria, exaltação da palavra e renovação da fé sobre o povo de Deus. Quando Deus derrama o seu Espírito na igreja, o temor do Senhor é intensificado e há um maior senso de sua presença majestosa, gloriosa e santíssima. E o resultado é vida, luz e calor. Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Meus queridos, estamos mergulhados em uma série de exposições sobre o tema avivamento. Esse mês de outubro é pelos evangélicos comemorado o mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixava na porta do castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, as 95 teses, dando início ao movimento da Reforma, que se alastrou por toda a Europa, e hoje nós, sobretudo nós congregacionais, somos frutos diretos da reforma do século XVI e XVII. E temos já ministrado aos irmãos alguns temas relacionados a avivamento, e hoje eu quero falar sobre o avivamento, que é a volta ao primeiro amor. Para isso, eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Faremos essa leitura até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o nosso coração possa ser levado cativo a ela nessa noite, que possamos ser confortados, exortados e edificados por meio da tua palavra, pois assim nós oramos a ti, crendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se existe uma expressão que define bem a experiência do avivamento, seria a palavra voltar. Avivamento é volta. Avivamento é volta, em primeiro lugar, para Deus. E esse retorno a Deus implica em um despertamento espiritual, implica em um aquecimento do coração no que diz respeito à espiritualidade, implica em fome e sede no nosso coração por uma vida mais íntima e mais de comunhão com Deus. Avivamento também é volta às Escrituras, voltar para a palavra de Deus,
que é o nosso alimento espiritual. Nenhum avivamento é verdadeiro, é legítimo, se não for fruto da palavra de Deus, se não for fruto de um retorno às Escrituras, porque a palavra de Deus que serve de baliza para a experiência do avivamento. Avivamento também volta para a prática da devoção, para o desejo de uma vida mais intensa e prioritária de oração, de devoção e de comunhão com Deus. É a volta às práticas de exercício espiritual, de disciplinas cristãs, como o jejum, a oração, o culto público, o culto doméstico e outras práticas que trazem fervor à nossa vida. Avivamento também é a volta ao chamado de Deus para nós, cristãos, e para a igreja, um chamado que diz respeito a proclamar o Evangelho e a gerar discípulos do Senhor Jesus Cristo. Avivamento é volta, é voltar para algo, é voltar para alguma coisa. Essa é uma ótima definição do que poderíamos chamar de avivamento. E quando pensamos na necessidade de voltarmos, a mensagem de Cristo à igreja de Éfeso, ela nos serve como uma grande ajuda para encontrarmos os motivos e o caminho para buscarmos o verdadeiro e genuíno avivamento. Essa mensagem de Cristo a Éfeso está organizada em 4 partes, e essa ordem das cartas segue todas as demais 6 cartas. Jesus se apresenta à igreja, em seguida ele elogia a igreja, com exceção de Laodiceia, que não recebeu nenhum louvor. Jesus repreende a igreja, com exceção de Filadélfia, que não recebeu nenhuma repreensão. E Jesus faz uma promessa à sua bendita igreja. E dentro dessa perspectiva da mensagem de Cristo à igreja em Éfeso, nós temos o pavimento para encontrarmos e vivenciarmos a experiência genuína do verdadeiro avivamento espiritual. E eu gostaria de iniciar com a apresentação de Cristo a essa igreja. Eu convido você a voltar os seus olhos ao texto sagrado mais uma vez, porque no versículo 1 nós temos Jesus se apresentando à igreja em Éfeso, e a ela ele se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que essa apresentação de Cristo remete? Qual a mensagem que podemos extrair dessa apresentação de Cristo à igreja em Éfeso? Nós temos aqui 2 figuras que representam 2 verdades espirituais na relação entre Cristo e a sua igreja. E a primeira é a figura da mão segurando as 7 estrelas. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20, nós entendemos que as 7 estrelas é um símbolo dos 7 pastores. Cada uma dessas igrejas tinha um líder espiritual, tinha um pastor que presidia a congregação e exortava o rebanho. Quando Jesus diz que ele tem na mão as 7 estrelas, ele está comunicando a essa igreja que ele é o Senhor da igreja, que os pastores humanos são constituídos por ele, mas devem obediência, submissão a ele, a Cristo, porque ele é o pastor sobre excelência, ele é o pastor dos pastores. A segunda figura que temos é ele, o próprio Cordeiro, andando no meio dos 7 candeeiros. E mais uma vez, no capítulo 1, verso 20 de Apocalipse, nós entendemos o significado do símbolo dos candeeiros. E os candeeiros representam a igreja. Cada um dos 7 representa uma das igrejas aqui que recebeu esta missiva do Senhor Jesus Cristo. O que significa que Jesus não é apenas o Senhor da igreja, ele não tem o controle da igreja, mas ele também é a vida
por gente que bate no coração espiritual da igreja. Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. A comunhão com Cristo é algo dinâmico, não é algo estático, não é algo morno, não é algo mórbido. A comunhão com Cristo, a vida cristã, diz respeito a uma experiência vivida na vida de Cristo e a vida de Cristo em nós. É isso que significa essa apresentação de Cristo à igreja em Éfeso. A segunda parte desta carta diz respeito aos elogios que Jesus faz à sua igreja. E nós temos aqui a Éfeso 7 elogios. Jesus destaca 7 qualidades que havia nessa igreja, que existia nessa igreja. Acompanhe comigo, por gentileza. A primeira grande qualidade, começando no versículo 2, é: conheço as tuas obras. Essa igreja era uma igreja de obras, era uma igreja comprometida com o reino, era uma igreja comprometida com a obra de Deus, era uma igreja ativa, era uma igreja que pregava, exortava, evangelizava, discipulava, orava, era uma igreja de atividades. Não era uma igreja parada, não era uma igreja letárgica, mas era uma igreja viva no aspecto de ser uma igreja de obras. A segunda qualidade elogiada por Jesus é o trabalho dessa igreja. Ele diz para eles: conheço o teu labor. Essa igreja era uma igreja de trabalho árduo. Não era um trabalho comum, não era um trabalho qualquer, mas era um trabalho sacrificial, era um trabalho que custava à igreja, que custava a eles. Eles não serviam e eles não entregavam ao Senhor aquilo que sobrava, mas eles entregavam ao Senhor aquilo que para eles tinha um valor, tinha um custo, e era algo inclusive sacrificial. Terceiro, essa igreja era uma igreja perseverante. O Senhor diz: conheço a tua perseverança. E por perseverança aqui, nós entendemos a qualidade de paciência corajosa diante das lutas. Paciência corajosa em meio às provações. Esses crentes tinham essa qualidade. Enquanto eles eram provados, enquanto eles enfrentavam lutas e provações, eles esperavam com paciência no cuidado de Deus, na intervenção de Deus, na proteção de Deus. Então eles não eram pessoas que se desesperavam diante das dificuldades, diante das provações. Nós temos uma outra qualidade que Jesus destaca, que é a intolerância com a impiedade. O Senhor diz que eles não podiam suportar os homens maus. Eles haviam colocado à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. E eles declararam esses tais pseudos apóstolos de mentirosos, porque neles não havia verdade, não havia coerência entre o que eles falavam e entre o que eles praticavam. Eles eram intolerantes no que diz respeito à prática pecaminosa. Em outras palavras, eles não aceitavam impureza no meio deles. Era uma igreja que pregava santidade, que adotou o estilo de santidade, de uma vida íntegra e santa diante do Senhor. Nós temos mais uma qualidade. Jesus diz: conheço o zelo que vocês têm. Essa igreja, ela colocou esses falsos apóstolos à prova, porque essa igreja era zelosa pela palavra, era uma igreja zelosa pela doutrina. E olha que grandes nomes passaram por essa igreja, e não era por menos essa igreja ser uma igreja tão zelosa pelas Escrituras como era, porque nós temos nada mais e nada menos do que o próprio Paulo sendo pastor dessa igreja. Ele pastoreia essa igreja por um período de 3 anos.
nós temos também Áquila e Priscila, esse casal muito conhecido na Bíblia, que pastorearam essa igreja. Temos Apolo, aquele grande filósofo, mas também um cristão fervoroso, que pastoreou essa igreja. Nós temos Timóteo. Quando Paulo escreve as 2 cartas pastorais a Timóteo, ele estava no momento pastoreando essa igreja em Éfeso. E nós temos o próprio apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi o último pastor dessa igreja até que essa carta chegasse a ela. Era uma igreja que teve grandes nomes, o know-how de grandes homens de Deus cuidando e pastoreando essa igreja é um know-how considerável. Então eles se tornaram pessoas exigentes no que diz respeito à doutrina, à palavra. Não eram crentes movidos por movimentos ou por você explorar o emocional e levá-los à histeria, mas eles queriam ouvir o evangelho verdadeiro. Eles queriam ser fundamentados na palavra, ensinados pela palavra e não por qualquer vento de doutrina. Uma outra qualidade que Jesus destaca nessa igreja é a sua fidelidade. Isso diz respeito à permanência fiel a Cristo, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das acusações, do martírio de muitos. Esses crentes não negaram a fé em Cristo. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo que isso lhe custasse a morte, mas eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. A 7ª qualidade que Jesus destaca nessa igreja é a sua intolerância com respeito à heresia. E isso está aqui no versículo de número 6. O Senhor Jesus diz que sabia e conhecia que aquela igreja não tolerava o ensino errado, não tolerava o ensino herético. E aqui nós temos a citação de um grupo que trouxe confusão em algumas igrejas dessa região, que eram denominados de nicolaítas. Esses que se declaravam nicolaítas era aquele grupo de pessoas que dizia, que pregava, que se Cristo veio para nos libertar da lei, então nós somos livres, inclusive para vivermos a nossa vida de forma dissoluta, inclusive para pecarmos à vontade, porque se Cristo nos libertou, se somos livres, então podemos pecar e viver uma vida dissoluta. Era uma espécie de antinomismo, algo contrário à lei, aos princípios. E esse grupo estava pregando um estilo de vida imoral. Estavam, como Paulo diz aos Gálatas, usando da liberdade cristã como desculpa para o pecado. E esse grupo chega ali em Éfeso, ou então ele surge ali em Éfeso. Alguns acreditam que esse grupo surge a partir do diácono Nicolaus, que está registrado lá no capítulo 6 de Atos. Nós não sabemos bem certo a origem desse grupo, mas sabemos que eles pregavam não a liberdade, mas a libertinagem. E quando eles chegam ali em Éfeso, eles são escorraçados da igreja, porque aqueles crentes eram crentes que se propunham a viver uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida santa, e eles não aceitavam qualquer ensino, qualquer doutrina que fosse de encontro à palavra do Senhor, ao Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas qualidades desejáveis nós temos aqui de uma igreja. Certamente essa igreja é uma igreja ideal. Ela prefigura para nós aqui como uma igreja a qual nós devemos imitar, a qual nós devemos procurar ser essa igreja. Uma igreja que é operosa, uma igreja laboriosa, uma igreja perseverante, intolerante quanto ao pecado, uma igreja que tem zelo pelas Escrituras, uma igreja fiel em meio às perseguições e provações, uma igreja que não aceita qualquer outro ensino que não tenha conformidade com a palavra do Senhor, com o Evangelho de Cristo. Todavia, essa igreja não era perfeita, como todas as igrejas da face da terra. E a essa igreja Jesus dirige uma repreensão que era, no mínimo, preocupante. No versículo de número 4, nós temos a repreensão de Cristo a esta igreja. Havia um problema em Éfeso.
E o Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Essa igreja havia perdido a afeição intensa, havia perdido o fervor espiritual, havia perdido a devoção profunda. Essa igreja havia perdido a entrega total e absoluta a Cristo e a sua relação com Ele. A pergunta, irmãos, que não quer calar é: como uma igreja com uma história tão bela, tão bonita como essa, como uma igreja com tantas qualidades desejáveis por qualquer igreja, pode perder o primeiro amor? Como isso acontece? Como é possível uma igreja com tantos predicativos espirituais perder algo tão essencial, tão vital para a vida cristã? Até porque sem o amor de Cristo e o amor a Ele, não há sentido de ser igreja. Como isso pode acontecer? Minha proposta é apresentar pelo menos 3 razões pelas quais uma igreja pode perder o primeiro amor. E isso serve para nós de exortação, porque assim como Éfeso tinha tantas qualidades que nós buscamos e procuramos ter, nós também corremos o risco de perdermos a essência do Evangelho e da vida cristã. E como isso acontece? Uma igreja perde o primeiro amor, em primeiro lugar, quando o relacionamento com Cristo dá lugar ao ativismo religioso. Essa igreja, como já citei, era rica em obras, mas era uma igreja pobre em amor. Ela estava envolvida com a obra, mas isso não significa necessariamente que ela estava em comunhão com Deus. E essa é uma verdade que precisamos refletir. Estar envolvido com a obra de Deus não significa estar em comunhão com Deus. Possa ser que você tenha atividade na igreja, que você seja ativo na igreja, que você participe de algum departamento, que você ocupe uma função de liderança, que você sempre esteja pronto para servir em algum setor da igreja, está aqui sempre presente nas atividades, mas isso não significa dizer necessariamente que você está em comunhão com Deus, ou que você está agradando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus o que conta não é muito o que fazemos, porque Deus não precisa das nossas obras, porque Ele tem a quem usar e a quem levantar, mas o que conta para Deus é a nossa motivação, é porque nós fazemos o que fazemos, o que nos move. Essa igreja tornou-se uma igreja de Martas e não de Marias, uma igreja de muitas atividades, de uma agenda carregada de muitas programações. Talvez diariamente existiam programações que essa igreja seguia, cumpria e praticava, mas não havia nessa igreja intimidade com Deus, não havia comunhão com Deus, eles não tinham uma vida de intimidade com o Senhor. Meus irmãos, corremos o risco de fazermos tanto para Deus, a ponto de abrirmos mão da nossa intimidade com Ele. Esse é um perigo que todos nós corremos. De tanto fazer a obra, podemos nos iludir achando que estamos agradando a Deus, estamos em comunhão com Deus, e começarmos a negligenciar o culto devocional, a prática de devoção diária, como oração, jejum, leitura da palavra, e acharmos que porque estamos na igreja regularmente, porque exercemos alguma atividade na igreja, estamos agradando ao Senhor, estamos em comunhão com Deus. O irmão do filho pródigo nos serve como um exemplo sobre isso. Aquele rapaz, ele não saiu de casa como seu irmão, ele não pediu a parte da herança como seu irmão fez. Aquele rapaz ficou em casa. Numa visão muito periférica, ele era o filho ideal, o filho que amava e honrava o pai. Mas quando o irmão volta, ele revela as suas motivações, porque ele fica irado
porque o pai perdoa o irmão, porque o pai perdoa o pródigo, e o pai dá uma festa, e o que ele diz para o pai? Há quantos anos eu te sirvo? Era assim que ele via o pai. A relação que ele tinha com o pai não era de filho para pai, mas era de servo para senhor. Ele não tinha intimidade, ele não tinha um relacionamento com o pai. Corremos o risco de, mesmo estando na igreja, mesmo vindo aos cultos, não termos mais comunhão com Deus, e fazemos as coisas de Deus, mas sem Deus estar mais sendo louvado e adorado através do que fazemos, mas sem Deus estar sendo glorificado pelo que fazemos. Muitas vezes, irmãos, o ativismo religioso, ele serve apenas para maquiar a falência espiritual que alguém está envolvido. Porque a pessoa se esconde por trás daquilo que faz, pois ela já não é há muito tempo. Ela faz, ela é ativa, ela é operosa, mas o que vai contar no final é quem você é diante de Deus e não o que você faz para Deus. Pois o que você faz deve ser uma consequência do que você é. Então, antes de fazer a obra de Deus, precisamos que a obra dele seja feita em nós, em nossa vida. E como é fácil, irmãos, substituir a comunhão com Cristo pela operosidade dos trabalhos na igreja. O que você faz não define quem você é. Não define. Essa igreja, ela abriu mão do relacionamento com Cristo para dar lugar ao ativismo, achando que uma coisa substituía a outra. Você pode ser ativo na obra, você pode ser envolvido na obra, não só pode, mas como deve, mas isso não pode ser o teu fundamento, porque antes de fazer algo para Deus, você precisa estar diante dele. Uma segunda razão pela qual essa igreja perde o primeiro amor é quando a prática religiosa torna-se algo meramente mecânico. É quando eu faço porque eu sei fazer, mas não há mais essência no que eu faço. O meu coração já não está naquilo que eu falo, naquilo que eu canto, naquilo que eu professo, naquilo que eu oro, não está mais. Eu toco, eu canto, eu prego, eu oro, eu lidero, porque eu aprendi, talvez por tanto tempo que eu estou na igreja, e por ver as pessoas fazer, e aprender como fazer, eu faço porque eu sei, mas não há mais em meu coração rendição a Cristo e amor por Jesus. E eu lembro-me das palavras do profeta Isaías. Isaías denuncia o ritualismo da sua época, e ele diz que o povo vinha ao templo, oferecia sacrifício, entregava oferta, celebravam as festas no calendário judaico, mas Deus não estava recebendo nada do que partia do povo, porque era mero ritualismo, era mera religiosidade institucionalizada, vazia, sem vida, sem amor, sem essência, sem entrega, sem devoção. Nós corremos esse risco, irmãos, de cantarmos canções porque gostamos da melodia, porque a sonorização nos agrada, porque a letra é legal, porque o ritmo é envolvente, e muitas vezes cantamos aquilo que não vivemos. Por isso o Dr. Russell Shedd disse que é no momento da música que os crentes mais mentem a Deus, porque cantam aquilo que não sentem, cantam aquilo que não desejam. Precisamos parar para pensarmos se aquilo que estamos fazendo para Deus é apenas porque sabemos fazer, ou porque reconhecemos o mérito de Cristo a nós, e fazemos não para pagar o que Ele fez por nós na cruz, porque não há como pagar, mas como gratidão e como a expressão de louvor e adoração a Ele, que é digno de receber toda a glória e toda a honra. Por isso,
O profeta Isaías declara no capítulo 29, verso 13: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cantar é fácil, adorar já é outra coisa. Pregar é fácil, viver aquilo que prega já é outra coisa. Dizer que é cristão é fácil, viver o evangelho, ou as pessoas verem o evangelho na sua vida, é outra coisa. Precisamos entender que o Senhor não busca robôs ou pessoas que fazem porque sabem, mas pessoas que fazem porque entendem o motivo pelo qual estão aqui e quem são em Cristo Jesus. Nenhuma atividade tem valor se não for motivada pelo amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu venda tudo o que tenho e distribua os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, nada disso terá valor, de nada isso adiantará. O Senhor não procura sacrifícios, e sim corações quebrantados na sua presença. E a esses, o salmista Davi no Salmo 51, verso 16 diz: Deus não desprezará. Uma terceira razão que leva uma igreja a perder o primeiro amor. Uma igreja perde o primeiro amor. Em terceiro lugar, quando a ortodoxia não produz piedade. Por ortodoxia, eu me refiro à doutrina, à escritura, à exposição da palavra. A palavra ortodoxia diz respeito à doutrina sadia, bíblica, à doutrina tradicional, a uma doutrina cristã que está na palavra de Deus. Precisamos, sim, sermos cristãos ortodoxos, cristãos bíblicos. Um cristão ortodoxo é um cristão que anda de acordo com a palavra, é um cristão que medita na palavra, é um cristão em que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, e ele entende o que é a frase sola escritura. A palavra de Deus é o fundamento basilar da sua vida, da sua conduta e da sua fé. Isso é necessário, mas precisamos entender que o conhecimento da palavra não serve apenas para alimentar a nossa intelectualidade, ou usarmos para demonstrarmos que conhecemos da palavra de Deus e da teologia, ou para usarmos como arma contra os outros irmãos que professam um outro entendimento de fé que nós. Não! Quando o conhecimento da palavra vem a nós, quando a luz do Evangelho chega à nossa mente, entendemos o Evangelho, não é para alimentarmos apenas a nossa intelectualidade, mas é para que este conhecimento leve a nossa vida a uma vida que glorifique a Deus. Até porque conhecimento sem vida não passa de hipocrisia. Um cristão que conhece e não vive é um hipócrita diante de Deus. Até porque o conhecimento nos responsabiliza, irmãos. A Bíblia diz que haverá muito maior rigor para aqueles que sabem e ensinam, inclusive, mas não vivem, do que aqueles que não conhecem e que pecam por ignorância. Esses serão cobrados com maior rigor de Deus, porque sabem e não vivem. A verdadeira doutrina precisa desaguar em uma vida de piedade. O verdadeiro evangelho produz mudança e transformação, produz vida. Doutrina, discurso que não desemboca em prática de vida cristã, não passa de um discurso retórico. Não é o evangelho, como Paulo disse em Romanos 1, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Porque o verdadeiro evangelho produz mudança. O verdadeiro evangelho produz transformação. Não há nenhum problema sermos zelosos pela doutrina. Pelo contrário, devemos, em um tempo em que vivemos, com tantas vozes, com tantos ismos,
com tantas teorias, com tantas teologias, precisamos nos voltar para a palavra, mergulhar na palavra, fundamentar a nossa vida, fé e conduta nas Escrituras, mas não pode ficar só no conhecimento teórico, tem que ser visto através da nossa conduta e da nossa vida, de uma vida comprometida com o Evangelho, que viva a Escritura e o mundo veja Cristo em nós e através de nós. Por isso, a ortodoxia deve produzir ortopraxia. A ortopraxia diz respeito à doutrina na prática. É a doutrina sendo vista. É o Evangelho sendo visto na vida das pessoas, no testemunho, na conduta, no linguajar, na forma como nós lidamos com as situações e as diversas questões da vida. A ortodoxia sem prática, ela vai gerar uma religiosidade morta. E a isto, e acerca disso, Tiago diz: mostre-me a sua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. E ele vai além, ele diz que a fé sem obras é morta. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo mérito de Cristo, mas somos salvos para as boas obras. Não é pelas obras, mas para as obras. Mas também a prática cristã, a experiência cristã, sem a ortodoxia, sem a doutrina, ela vai gerar um outro problema, que está no extremo do primeiro, da religiosidade morta. A prática cristã, a experiência cristã, sem a ortodoxia, sem as Escrituras, ela vai produzir misticismo. Por isso tem tanta gente aí vendendo água do Rio Jordão para curar a doença, ou mandando você tocar no manto do Pai das Luzes, ou andar num corredor de sal para ser curado ou próspero, porque uma prática cristã sem Evangelho e sem Escritura vai te levar a misticismo, e isso, queira ou não, é magia. O Evangelho chama isso de feitiçaria. Foi assim, suponho eu, se você me permite, que essa igreja, tão rica em qualidades espirituais, perdeu o primeiro amor. Mas nós temos uma segunda questão aqui, e a segunda questão é: como restaurar o primeiro amor? Nós temos essa resposta no versículo de número 5. A essa igreja o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o caminho para restaurar, para resgatar este amor vívido, este amor que queima e arde em nosso coração, essa alegria que você tinha outrora, de estar na igreja, em comunhão com os irmãos, de usar os seus dons para a glória de Deus, de servir ao Senhor. O tempo foi passando e você foi esfriando, e você foi se acostumando com o sagrado, e isso é muito preocupante, porque corremos o risco de, assim como Uzá, que se acostumou com a arca porque passou 2 anos em sua casa, e eu suponho que ele entrava e saía de sua casa várias vezes ao dia, e a arca estava ali na sala da sua casa, e de tanto ele ter contato com a arca, ela se tornou algo comum para ele. E um belo dia, quando os animais tropeçaram, ele foi lá e tocou na arca para ela não cair, e ele foi fulminado pela glória de Deus, porque ele perdeu o respeito e o temor pelo sagrado. Corremos o risco de tanto vir ao culto, de tanto ouvir pregação, de tanto saber como fazer e como a coisa funciona, de perdermos a sensibilidade espiritual e o temor a Deus, e já estarmos distanciados, afastados de Deus, mesmo dentro da igreja. Por isso precisamos que o Espírito de Deus venha sobre nós, e que Ele sopre como soprou no vale de ossos secos, e Ele traga essa alegria da salvação, esse fervor espiritual, essa sede de Deus, esse desejo de orar, de se consagrar, essa abominação pelo pecado, essa vida pautada nas Escrituras, vivendo para a glória de Deus e sendo exemplo de Cristo nessa sociedade. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja.
Quando falamos de avivamento, não estamos falando de histeria em massa, de movimentos, de sensacionalismos. Estamos falando de mover do Espírito, que leva as pessoas a um entendimento sobre pecado, e a arrependimento genuíno, e a um desejo desesperado pelo perdão e pela restauração de Deus. Falamos de pessoas que já não sentiam mais a presença, o toque, a alegria, que são renovadas e agora o seu coração arde por Cristo. Falamos disso. Precisamos disso. Nós não podemos sermos extremistas em nome do zelo pela palavra, abrirmos mão do fervor espiritual, da experiência com o Espírito Santo, de uma vida de comunhão, da manifestação dos dons espirituais, porque uma coisa não anula a outra, pelo contrário, uma coisa completa a outra. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer para nós. É nisso que está o modelo de uma igreja ideal. Uma igreja que não abre mão das escrituras do Evangelho, mas uma igreja também que não abre mão da experiência com Deus. E essa experiência passa pelo crivo das escrituras sagradas. Como fazer o caminho de volta? A essa igreja o Senhor Jesus dá um ultimato: se vocês não mudarem as obras de vocês, se vocês não mudarem o caminho de vocês, removerei o candeeiro do seu lugar. O Senhor está dizendo: eu vou destruir vocês, porque o candeeiro aí representa a igreja como luz para o mundo. Esse é o papel da igreja, brilhar. E se a igreja não mostra mais Cristo, essa igreja deixou de ser igreja. E o Senhor Jesus diz a essa igreja: vocês precisam urgentemente de tomar 3 atitudes. Primeiro, lembra-te de onde você caiu. Precisamos perguntar, irmãos, para onde precisamos retornar? Para onde? Se retornarmos para qualquer lugar, nós iremos para outros descaminhos. Para onde nós devemos voltar? Devemos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Devemos lembrar quando começamos a nos afastar. Devemos trazer à nossa memória quando deixamos de ter desejo por orar, por vir à igreja, por estar em comunhão com os irmãos. Quando perdemos o fervor espiritual. Quando servir a Deus já não era prioridade para nós. Ninguém anoitece crente e amanhece desviado. Isso é um processo lento e às vezes como um câncer. É silencioso. Você vai se envolvendo com uma coisa aqui e outra acolá. Você vai colocando outras prioridades na sua vida e as suas prioridades definem os seus valores. Você vai substituindo a leitura da palavra por um tempo nas redes sociais. Você vai substituindo o tempo de oração pelas séries da Netflix. Você vai substituindo o tempo na igreja por qualquer outro programa, no shopping, no cinema, na praia ou em qualquer outro lugar. E isso não te faz mais falta. E você vai esfriando e se afastando e se acostumando. E possa ser que você não caia totalmente no mundo e continue dentro da igreja, mas isso não faz você um crente melhor. Você continua sendo um desviado dentro da igreja, caído dentro da igreja. Lembre-se, quando tudo começou, quando você permitiu que a frieza, a desmotivação, a indiferença começou a ocupar lugar no seu coração. Você precisa saber o motivo por que você está assim. Você precisa saber o que te levou aonde você está. Isso é importante porque é pedagógico, para que você nunca mais tome essa mesma rota, porque você acabará no mesmo lugar que você está hoje. Segundo, arrependa-se. Arrependimento aqui não é uma emoção. Arrependimento tem a ver com atitude, com decisão.
O arrependimento, ele não é apenas uma tristeza profunda, uma melancolia profunda. O arrependimento tem a ver com uma atitude de mudança. E esse arrependimento não é obra humana, não é um resultado do seu esforço mental, é obra do Espírito em nós. É Ele que nos leva ao convencimento do pecado e a um desejo de mudança, de ruptura com o velho. Arrependa-se, porque talvez você ache que ser crente é isso mesmo. Você já se acostumou com essa falência espiritual que você vive, com essa indiferença de entrar e sair de culto e não sentir absolutamente nada, de não sentir a presença, de não sentir desejo pela presença do Senhor, de estar na sua casa. Você vem porque talvez o ambiente é agradável, há um clube de amigos aqui, e a igreja virou um clube social. Você vem por qualquer motivo, menos pela razão certa, e você já se acostumou com essa vida cristã medíocre, de vir à igreja uma vez e outra, e porque não bebe, não fuma, não se prostitui, não adultera, você acha que você está em dias com Deus. Arrependa-se, reconheça o seu pecado e a sua falência espiritual, porque aquilo que Deus tem para você vai muito além daquilo que você tem vivido. Então arrependa-se. Lembrança sem arrependimento é só remorso, mas o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança. E essa é a diferença entre Judas e Pedro. Judas sentiu uma grande tristeza, porque ele traiu Jesus, mas aquela tristeza o conduziu ao suicídio. Pedro sentiu uma grande tristeza por ter traído o Senhor, mas ele é redimido porque ele se arrependeu do que tinha feito. Terceiro e último lugar. Se queremos vivenciar o avivamento, se queremos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar. É isso mesmo. Eu quero concluir como eu comecei. Você precisa fazer o caminho de volta. Eu iniciei essa fala dizendo que avivamento é volta. E é isso que o Senhor diz a esta igreja. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Faça o caminho de volta. O reconhecimento do erro e a tristeza pelo pecado não devem nos levar ao desespero. Antes, devem nos lançar sob a graça de Deus e nos braços do nosso Salvador. Voltar significa recomeçar. Não há nenhuma vergonha nisso. Recomece. Não tente voltar de onde você parou. Faça o caminho inteiro de volta. Enfrentar a realidade, reparar o que precisa ser reparado, é o melhor meio de ser tudo aquilo que Deus quer para você. Só assim seremos restaurados pelo Senhor. O Senhor termina esta mensagem prometendo a essa igreja algo muito precioso. No versículo de número 7 ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A promessa aqui diz respeito à vida eterna. Fala de Jesus aqui no versículo 7, nos remete ao que está em Gênesis 2:9. É uma alusão à vida eterna, porque havia a árvore da vida no centro do jardim. E os nossos pais, quando pecaram, foram expulsos e vedados a esta árvore, a este fruto. 2 anjos foram postos ali naquela porta do jardim para não deixarem que eles entrassem. Mas agora o Senhor está dizendo para essa igreja: se vocês reconhecerem o pecado de vocês. E quando nós falamos de pecado, as pessoas imaginam logo adultério, fornicação, droga ou coisa do tipo. Mas se você não tem sido aquilo que Deus quer que você seja,
Se você não tem glorificado a Deus com a sua vida, com seus dons, você está em pecado. Evidentemente que a consequência não é igual a de um adultério, mas não deixa de ser pecado, porque você não está vivendo no centro da vontade de Deus. Mas a promessa do Senhor para nós nessa noite é que Ele nos dará do fruto da árvore da vida. Isso fala de vida, de cura, isso fala de restauração, isso fala de renovo do Senhor. Aleluia! É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Não se conforme com a vida cristã medíocre, com esse evangelho de igreja, de culto, de templo. Deus tem muito mais para mim e para você.